Bom dia, na paz do Senhor. Vamos então, sem mais delongas, para a nossa leitura de hoje, Mateus 4. A leitura em ordem cronológica, ela acaba sendo não contínua em relação aos livros da forma como nós estamos acostumados. Mas, por outro lado, é muito bom porque nós conseguimos pegar todos os detalhes acerca de algo. Então, vamos lá para Mateus 4. Ontem, nós lemos em Marcos, capítulo 1, sobre a tentação de Jesus. E nós vimos que lá em Marcos tem só 2 versículos. Marcos não dá essa atenção para a tentação de Jesus. Porque, como eu falei ontem, Marcos é de ação. Então, ficar ali contando de 40 dias que Jesus ficou na tentação, não combina com o objetivo de Marcos. Então, ele acaba apenas citando a tentação de Jesus em 2 versículos, versículos 12 e 13. Nós vamos para Mateus 4 e vamos ver que Mateus dá uma ênfase, dá um destaque maior para a tentação de Jesus e Lucas também. Então, vamos lá. Mateus 4, versículo 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, veja, ele não foi lá por nada, não é que ele estava passando no deserto, não. Ele foi levado lá para ser tentado. Tinha um objetivo. E esse, então, que está aqui para mim, pode ser que na sua Bíblia esteja escrito imediatamente ou logo após, porque aconteceu logo após o batismo de Jesus nas águas. E com base no batismo de Jesus nas águas, é que nós, as igrejas cristãs evangélicas, e não são todas, batizam nas águas somente quando a pessoa já tem consciência, quando ela já tem pleno domínio das suas faculdades mentais. E tendo jejuado. Então, olhe na sua Bíblia, versículo 2, preste atenção. Não precisa inventar coisa, não precisa aumentar, está tudo aqui. Como eu tenho falado, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, preste atenção, Mateus 4 e 2. E tendo jejuado, ou seja, depois de jejuar, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então preste atenção, que a tentação não foi por 40 dias. É isso que eu quero chamar a atenção, tá bom? Não foi por 40 dias. Ela foi depois de jejuar por 40 dias. Jesus teve fome. E aí, quando teve fome, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí no versículo 5, o diabo o transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Lá no Telegram já mandei um vídeo onde a Aline, que é a dona do canal lá, então a Aline mostra no vídeo lá do templo em Jerusalém, onde é o pináculo. Muitas vezes a gente pensa que é na parte de cima do templo, como se fosse na cobertura, no telhado, naquelas colunas que teria em cima, até por conta de filmes, mas a Aline mostra exatamente onde é ali o cantinho do pináculo, onde Jesus vai e mostra ali, tem uma distância de cerca de 21, 22 metros de altura, onde o diabo então fala: se atire. E aí o versículo 6 fala assim: se tu és o Filho de Deus, te joga daqui, que os anjos vão te amparar, não vão deixar você cair. Versículo 7, Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Ainda outra vez, a terceira tentação, o diabo transportou ao monte altíssimo. A Bíblia não fala que monte, mas entende-se, e a história bíblica fala que foi o Monte Nebo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e o adoraram. Preste atenção no versículo 11. Faz um destaquezinho aí que nós já vamos ver mais sobre o versículo 11. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeira coisa que é bem comum de se falar sobre a tentação de Jesus é que todas as respostas de Jesus foram baseadas na Bíblia. Jesus sempre dizendo: está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito aquele outro. Olha só, a necessidade do corpo, o diabo ofereceu então algo para matar a fome. A necessidade de poder, que é inerente ao ser humano, não a Jesus. O diabo fala o quê? Se atira, se joga, ok? Você vai ver o quanto poderoso você é. E a questão da ganância, né? Com riquezas, o querer ser adorado, ali com adoração. Então tudo isso, o diabo tratando Jesus como um homem comum, como se fosse um de nós, com necessidade de poder, com ambição, com querendo mais. Mas Jesus é o homem perfeito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o que o diabo ataca. E é também os ataques que nós sofremos. E atacando esses dois pontos de Jesus, nós temos um entendimento do que realmente é importante e do que nós precisamos entender na palavra de Deus. O começar a entender. Tem muitos adultos, muitas pessoas com problemas, muitas pessoas que não conseguem se aprofundar em orar, muitas pessoas com dificuldade em ter intimidade com Deus por conta da falta do entendimento de algo muito sério, que eu já citei lá em João 1, quando nós lemos João 1, e nós vamos ver que aqui o diabo ataca exatamente esse ponto. Então veja, a tentação, quem está passando por essa tentação é Jesus. E ele passa, ele vence com base no quê? Na palavra de Deus. Então, primeiro ponto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para termos esse auxílio e vencer as tentações. É lembrar. Agora sim, Jesus estava com os pergaminhos aqui? Não estava. Ele falava de lembrar. Então, como é que eu vou lembrar se eu não leio? Para lembrar, eu preciso ler. É igual aquele aluno que vai para a escola e quer que Deus lembre as coisas da prova, mas ele não estudou. Não precisa estudar. A mesma coisa a palavra de Deus. Precisa ler a palavra de Deus para poder, então, usá-la. Justamente quando precisamos, quando vem a tentação. Mas ainda o que eu quero chamar a atenção aqui é, vamos lá de novo para o versículo 2. Né? E tendo jejuado, ou seja, depois de 40 dias e 40 noites. Aí veio o versículo 3. Olha como o diabo fala. Se tu és filho de Deus. Todas as vezes, nas tentações aqui, o diabo vai usar a mesma expressão. Versículo 6. Se tu és filho de Deus. E aí a terceira tentação, que ele não usa o filho de Deus, ele fala, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. Então o diabo ataca o quê? Se tu és filho de Deus. Ele está atacando a paternidade de Deus. Ele está atacando Jesus como filho para atacar a paternidade de Deus. A luta do diabo não é com a gente. O diabo está contendendo contra Deus. Através de nós. Então é como que ele usa
a luta conosco para atacar Deus. Assim como foi com Jó. Assim aqui. Então ele ataca Jesus, ele tenta Jesus, mas para poder chegar esse ataque em Deus. Então ele fala, se tu és filho de Deus, ele está questionando a paternidade de Deus. Se tu és filho de Deus, no 3, aí se tu és filho de Deus, no 6, para atacar a paternidade de Deus. Para dizer, ó, ele é pai mesmo? Se ele é pai mesmo, você não vai passar fome, você não vai se machucar. Exatamente, ó, já que você é filho de Deus. É justamente nessa questão da paternidade. E é onde nós temos dificuldade. Justamente, como eu falei lá em João 1 e 12, por o nosso pai terreno ser homem, limitado como nós, com suas falhas, com seus defeitos, com seus limites, muitas vezes essa relação com o pai terreno trabalha na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso emocional, a ponto de influenciar a nossa relação com o Pai Eterno, que Ele é perfeito. O nosso Pai terreno não é perfeito, mas Deus é perfeito. Então veja que o diabo ele ataca a questão da paternidade, a questão da filiação de Jesus. Você é filho? Então você pode fazer. E infelizmente muitos de nós cristãos, não precisa nem o diabo para vir colocar a tentação. Nós mesmos falamos, eu sou filho de Deus, então eu posso fazer isso. Entende? Eu sou filha de Deus, então eu posso fazer aquilo. Porque pega o direito de ser filho e acha que pode fazer o que quer. E não pode. Porque quem tem direito tem dever também. Para que tentar Deus? Eu posso como filho? Posso. Mas para quê? Qual a intenção? Afrontar Deus? Mostrar que eu sou favorita? Entende? Que nós precisamos cuidar como nós vivemos isso. Essa identidade de filho. Então, o diabo ataca a identidade de filho de Jesus por 2 vezes, né? E ao atacar a identidade de filho, manda um recado, né? Dá o ataque ali, no sentido assim para a gente entender, né? Para a paternidade de Deus. E a terceira tentação é em cima da divindade de Jesus, o que a gente chama deidade de Jesus. A divindade, se você é, se prostre e me adore. E aí Jesus responde ainda, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então aqui é um ataque direto para a divindade. Vamos para o versículo 12. Nós vamos ver mais sobre a tentação de Jesus daqui a pouco, no olhar de Lucas. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Veja, quando João Batista batiza Jesus, em seguida ele já é preso. Nós já vimos. E ali encerra o ministério de João Batista. Um ministério muito curto. Muito curto. A Bíblia não fala claramente quanto tempo, mas entendemos que se o ministério de Jesus foi de 3 anos, 3 anos e um pouquinho, o de João Batista foi bem menos. Talvez, como apontam alguns, menos de 1 ano. Então foi um ministério muito curto. E aí, preste atenção no versículo 13. Já falei para marcar e deixar marcado o destaque aí, Mateus 4 e 11, né? Agora, marque o 13. E deixando Nazaré, onde ele morava, desde que José e Maria voltaram do Egito, foi habitar em Cafarnaum. E aí Cafarnaum vai ser a sede, vamos chamar assim, do ministério de Jesus. Cidade marítima, nos limites de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz aos que estavam sentados nas regiões e sombras da morte. E aos que estavam sentados nas regiões
e sombras da morte, a luz raiou. Desde então, versículo 17, ou seja, desde então quando? Desde que ele muda de Nazaré para Cafarnaum, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que jogavam a rede no mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando as redes, seguiram. E passando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, o pai deles, remendando as redes, e os chamou, e eles, deixando logo o barco e seu pai, seguiram-no. Eu já vou voltar aqui e comentar isso. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama se estendeu por toda a Síria. E lhe traziam todos os que padeciam, afetados por diversas enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos e paralíticos, e a todos curava. E seguia grandes multidões da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Vamos voltar. O que eu quero chamar a atenção aqui? Jesus não esperou ter uma equipe completa para começar o seu ministério. Jesus não esperou ter todas as coisas, ter todos os itens, ter todos os materiais para começar a fazer a sua obra, para começar a pregar, para começar a ensinar. De agora em diante, observe na sua Bíblia qual é o principal verbo de Jesus. Quais são os principais verbos dele? Nós vamos ver o ensinar como um dos principais verbos de Jesus. Nós vamos ver o orar como um dos principais verbos. Ensinar, orar, curar. Nós vamos ver que é isso que toma o tempo de Jesus. Terminamos Mateus 4 e vamos para Lucas, de acordo com o nosso plano. Vamos lá para Lucas 4, certo? Então vamos mudar aqui a Bíblia, vamos pular algumas páginas. E vamos para Lucas 4, como já lemos em Mateus a tentação de Jesus. Então aqui em Lucas vou chamar a atenção para alguns pontos, tá bom? Leia 4 e o versículo 2. Leia na sua Bíblia e compare com o que a gente acabou de ler lá em Mateus 4. O que acontece então? Mateus 4, a tentação de Jesus, o versículo 2, e aqui com Lucas 4 e o versículo 2. Qual que é a diferença que está no texto? Quem gosta de criticar a Bíblia fala que é um erro, que é um problema. Agora lá em Mateus está escrito o quê? Que depois dos 40 dias, que foi tentado durante os 40 dias. Todo mundo concorda que tem essa diferença? E aí? Vamos continuar a leitura e depois a gente volta. Vamos lá. Então, quem é crítico da Bíblia, quem fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, fala que é contraditório, fala que é um erro, que é um problema. A Bíblia não se contradiz. É a palavra de Deus. Nós nos contradizemos. Hoje a gente fala sim, amanhã a gente fala não, a gente muda de ideia, mas Deus não. Deus não se contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos continuar lendo para entender, tá bom? Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ou já que tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus disse: está escrito que não é só de pão. Vamos para frente. Aqui em Lucas,
Nós temos o primeiro, no versículo 3, se tu és filho de Deus. Depois, nós temos aqui levando ao alto monte. Versículo 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E respondendo, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito. E aí Satanás levou também a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aqui a tentação está na ordem diferente de Mateus. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que sustenham as tuas mãos. E aí Jesus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando essa tentação, leia o versículo 13. Então está numa ordem diferente de Mateus, que nós acabamos de ler. Leia o versículo 13 na sua Bíblia. E acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. E aí, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, eu falei lá, Marcos, né? Faz uma marquinha ali, em Marcos 4 e o versículo 11. Só fala assim, ó, então o diabo o deixou. Aqui, Lucas, é mais claro, ele fala, então o diabo se ausentou por algum tempo. Significa que por algum tempo, por alguns dias, o diabo se afastou, mas que ele voltaria. Mateus, ele deixa claro que a conversa, e ali em Mateus 4, é a primeira vez que Jesus conversa diretamente com o diabo. Então, em Mateus 4, Mateus deixa claro que a conversa com o diabo acontece depois dos 40 dias. Passado, vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se aí o tentador, disse, se tu és filho de Deus. Veja, né, que a gente induz as coisas se nós não cuidarmos. Mateus não escreveu que a tentação aconteceu só depois dos 40 dias. Mateus escreveu que a tentação, a conversa foi depois dos 40 dias. Na verdade, o primeiro ponto que Mateus traz é que Jesus teve fome. Assim como nós, mostrando sua humanidade. Como eu já sabia desse ponto, é como que eu induzi a pensar que a tentação aconteceu depois dos 40 dias. Depois escuta de novo o início, como eu falei. Foi proposital. Ou seja, lá nós vamos ver em Atos os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia são mais nobres do que os outros, porque quando Paulo está falando, Paulo vai falando e eles vão olhando nas escrituras para ver se Paulo está falando exatamente o que está escrito. Nós precisamos aprender a olhar na Bíblia e conferir se quem está falando certo. Não importa se seja o meu pastor, que eu convivo com ele a vida inteira, se seja o meu pai que é pastor, não importa quem seja. Lucas, capítulo 4, e versículo 2, e Mateus 4 e 2. Vou ler então, preste atenção. Vamos para Lucas antes? Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4 e 2. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, ou seja, terminados os 40 dias, teve fome. E aí o diabo vem conversar. Lucas é muito claro dizendo que Jesus foi tentado pelos 40 dias. Agora aqui vamos para Mateus 4 e 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E aí chegou o tentador e falou. Mateus não fala que Jesus não foi tentado por 40 dias. O que Mateus fala é que depois de 40 dias, Jesus teve fome. E aí o diabo foi lá conversar
tentar através da fala. Há algo para prestar atenção quando está lendo. A Bíblia explica a própria Bíblia, ela não se contradiz. É nós ou quem nós estamos ouvindo que muitas vezes nos leva a entender algo que não está escrito. Lá em Mateus 4, eu falei, preste atenção aqui, ó, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Aí eu perguntei, e quando é que foi a tentação então? Quando é que o diabo chegou e conversou com Jesus? Quando o Espírito Santo leva Jesus lá ao deserto, começou os 40 dias de jejum de Jesus, já começou a tentação. O diabo já estava lá tentando Jesus. Só que não chega para nós como foi essa tentação desses 40 dias. O que chega para nós é a conversa depois dos 40 dias. Quando acabou os 40 dias. Quando Jesus chega lá, e aí tanto Mateus, olha Mateus 1, então Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Percebe que se a gente só escuta e não lê, a gente cai numa armadilha? Entenderam? Quando eu comecei a ler Mateus 4, eu perguntei, o que está escrito aí? Quando começou a tentação? Mateus não fala que a tentação começou depois. Nós induzimos isso. Nós induzimos a esse entendimento. Marcos é muito mais claro que ele fala que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Que é isso. Meu objetivo é que nós aprendamos a ler a palavra de Deus, a ver os detalhes da palavra de Deus, que nós aprendamos a ouvir os outros e comparar aqui. Vamos para o próximo ponto aqui. Eu não falei para marcar Mateus, e se a gente não terminar hoje não tem problema, a gente continua amanhã. Lá em Mateus eu falei o quê? Para marcar o versículo 13 também. Então, Mateus 4:13, eu falei também, marque aqui, ó. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então, eu também, e aí só para esclarecer, eu falo as palavras, os nomes da cidade, exatamente como está escrito. Bem aportuguesado, para facilitar para todo mundo. Não vou ficar falando como é a palavra em hebraico, em grego, tá bom? Porque na prática do dia a dia isso não influencia pra gente. Quem escutar os vídeos lá da Aline, como ela fala hebraico, vocês vão verificar como é a pronúncia correta lá de Cafarnaum. Então, prestar atenção, Mateus aqui, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum. Veja que Mateus, ele não vai... Mateus escreveu para os judeus. Então, ele não vai ficar dando detalhes de coisas que vão contra o seu próprio povo, assim, de uma forma muito negativa. Então, ele simplesmente fala, Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum. Ponto. Vocês já leram isso aqui hoje? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem já leu? Versículo 16. Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, desde que veio e voltou do Egito, com José e Maria, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro, o rolo, do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde está escrito, que é Isaías 61:1. E aí ele leu o que está lá em Isaías 61:1. E aí depois, versículo 20. E fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É costume até hoje nas sinagogas, são 3 dias, acho que é terça, se não me falha a memória, é terça, quinta e sábado que é lido o Velho Testamento, né? Que é a Bíblia deles. Eles não têm o Novo Testamento. E sempre antes lê a palavra os descendentes de Levi, os levitas, depois das outras tribos. Jesus é da tribo de Judá, já vimos isso. E eles dão continuidade. Então, quem, por exemplo, se leu até Isaías 55 hoje, que é terça,
No próximo encontro na sinagoga, que é na quinta, eles vão, se leu até o 55 hoje, na quinta vai continuar do 56. É uma leitura contínua. Então, aconteceu que no dia que Jesus, nesse dia aqui, caiu para Jesus ler Isaías 61. E aí, exatamente a profecia de Isaías para Jesus. E aí Jesus fala, versículo 21, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e estavam maravilhados e perguntavam, não é este o filho de José? Veja, Nazaré é uma pequena cidade, é um lugar muito pequeno, populoso, mas José é conhecido, o carpinteiro. E por que eles perguntam, esse aqui é o filho de José? Porque o carpinteiro simples, pobre, como poderia ter um filho com tanta sabedoria para falar? E aí Jesus fala, versículo 24, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel nos tempos de Eliseu, mas só um foi curado, que foi Naamã. E aí, quem estava ali na sinagoga, principalmente os anciãos, ficaram com raiva. Por quê? Porque Jesus não estava testemunhando de judeus, Jesus estava dando testemunho de gentios. Naamã era sírio, a viúva de Sarepta era gentia também, pagã, não era de descendência judaica. E eles ficaram com raiva porque Jesus estava dando testemunho de gente que não era do povo. Olha só. E levantando-se, o expulsaram para fora da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, iriam matá-lo. E ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele só fez isso pelo poder de Deus, de sair ali, simplesmente pegou e saiu. Então, olha só, Mateus fala o quê? Mateus 4 e 13. E Jesus e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum. Como se fosse uma mudança. Agora eu vou mudar para lá. Pronto. E aí a gente vem aqui para Lucas e vê que, na verdade, Jesus foi expulso da sua própria cidade para se cumprir, inclusive, profecia de que foi expulso de sua própria terra. E a sua cidade, os seus familiares, o seu povo de Nazaré o planejou, o expulsou e planejou matá-lo. Tinham percebido essa diferença de Mateus e de Lucas para esse algo tão pequeno e mudou-se de Nazaré para Cafarnaum? Aqui é início de ministério de Jesus ainda. E já tentam matá-lo. Aí o versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, que exclamou em alta voz: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio saiu. E aí o versículo 36, houve espanto em todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos, com autoridade e poder, saem? E a sua fama se divulgava por todos os lugares em redor daquela região. Versículo 37. Marque aí o versículo 37. Nós vamos ver que Mateus também fala sobre isso, sobre essa fama, aqui no versículo 24, a sua fama se estendeu por toda a Síria,
e lhe traziam todos os que padeciam afetados por diversas enfermidades. Então a fama de Jesus começou a se espalhar naquela região de Cafarnaum, aquela região da Galileia, tá? Não é por todo Israel, mas naquela região. Versículo 38, nós vamos ver a cura da sogra de Pedro. Deixa eu só ver aqui o versículo 23. Tem uma coisa aqui. Vamos, antes de avançar aqui, ler o versículo 23. Quando Jesus está ali na sinagoga, falando, e que depois o expulsam, ele fala assim no 23. Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, quando Jesus sai do deserto e vem para Nazaré, volta para Nazaré, e acontece isso daqui, ele já tinha passado por Cafarnaum, tá? Ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ou seja, não está citado por Lucas, mas ele já tinha estado lá. Aqui com a sogra de Pedro, nós vamos ver que ele faz o quê, né? Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E aí ela levantou e passou a servi-los ali. Versículo 40. O que eu quero chamar a atenção aqui? Expulsando demônios. E ao pôr do sol, todos os que tinham doentes de várias enfermidades traziam-nos a ele. E ele, pondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. E saíam demônios, clamando: Tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus não queria e nem precisava do testemunho dos endemoniados para falar que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi, ou seja, dá a entender que ele ensinou, ministrou a noite inteira. Dá a entender. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegando junto dele, o detiveram, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. E aí nós terminamos Lucas 4. Vamos para o capítulo 5. Aqui no capítulo 5 nós vamos ver bem no comecinho que Jesus faz do barco o seu púlpito. Ali no versículo 3. E entrando. Então eles já tinham passado a noite ali e já estavam de dia, né? Tinham passado a noite inteira ali tentando pescar e estavam ali de dia limpando os barcos. E entrando num destes barcos, o qual era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se no barco, ensinava do barco para a multidão que estava com os pés firmes lá à beira ali do lago, né? Lago de Genezaré. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Mas, poxa vida, eles já tinham passado a noite pescando. Aí Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus. Veja na sua Bíblia, versículo 8, o que está escrito. O que nós mais vamos ver nos evangelhos, eles contando as mesmas coisas, os mesmos fatos, mas com ênfases e destaques diferentes. E é justamente para chamar a nossa atenção. Aí Pedro fala: Aparta-te de mim. Pode ser que na sua esteja escrito: Ausenta-te.
Versículo 8. Aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque o espanto tinha se apoderado dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. Certamente Pedro, jogando a rede, ficava falando: já pesquei a noite inteira. Pedro, cabeça quente, ainda aqui, pesquei, joguei a rede a noite inteira, não pesquei nada. Mas tem que fazer, né? Vamos obedecer. Coração incrédulo. Por isso que aqui ele vira e fala: ausenta-te de mim, sai de mim, sai, eu quero sair da tua presença. Mas aqui é o meu lugar, eu sou pescador, então sai você, Jesus. Sai daqui. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante você vai pescar homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí nos versículos, vamos aqui para frente, versículo 12 em diante, nós vamos ver aqui a cura do leproso. É muito interessante. Versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou. Nós já comentamos isso. Aqui Lucas não conta, né? Vai, versículo 14. Vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E não fala o que o rapaz fez. O rapaz não obedeceu. O ex-leproso não obedeceu. Foi e falou, contou que Jesus o tinha curado. E por conta disso Jesus não podia mais entrar nas cidades, porque era muita gente seguindo Jesus. Lucas não vai trazer esse ponto, que o rapaz, o leproso, não obedeceu Jesus, mas saiu testemunhando. Certo? Nós já vimos isso aqui em Marcos 1, nos versículos 44 e 45, que nós comentamos na live de ontem, tá bom? Então, olha só, Marcos conta, né, que o leproso não obedeceu a Jesus e que por causa dessa falta de obediência desse ex-leproso, Jesus não pôde mais entrar nas cidades. Marcos 1,45. Tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, ou seja, a dar testemunho, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas procurava ficar nos lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Era muita gente já seguindo Jesus e aumentou a quantidade de pessoas por causa do testemunho desse ex-leproso. Então Jesus não conseguia mais ficar dentro de Cafarnaum, tal multidão que o seguia. E aí ele começou a ficar fora, pelos montes, pelo deserto, em lugares mais vazios que não dentro da cidade, para não criar mais tumulto ainda, porque era muita gente. Certo? Aí aqui em Lucas 5, vamos avançar aqui um pouquinho, nós vamos, aqui depois do leproso, nós vamos para o versículo 17, versículo 17, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Ou seja, a fama de Jesus já tinha chegado lá. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens que traziam numa cama um homem que estava paralítico, o procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a zombar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E aí Jesus pergunta lá no 23, o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou levanta e anda? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico, agora já ex-paralítico, levanta-se diante deles
e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e cheios de temor, dizendo: hoje vimos maravilhas. No capítulo 4, nós não vamos ver, nós lemos hoje, Mateus contando do seu chamado específico. Aqui, quando ele conta de Jesus chamando os discípulos, ele está falando aqui dos pescadores, 4 pescadores que Jesus chamou. Aqui em Lucas 5, Lucas então vai contar sobre o chamado de Mateus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe, Levi, que é Mateus, que nós estamos vendo no Evangelho, um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros, os quais estavam à mesa com eles. Tem algo importante aqui para nós pegarmos. Então, primeira coisa, vamos lá, o paralítico que desce pelo telhado. Quem o fez descer, ele era paralítico, não conseguia fazer nada. Quem fez foram os amigos. E a pergunta: com que amigos eu tenho andado? Amigos que me ajudam a avançar? Que vêm e me ajudam naquilo que realmente é necessário diante de Deus? Ou amigos que me fazem ficar em casa, que me fazem ficar parada, que não me fazem buscar a presença de Deus? Com que amigos tenho andado? Então veja, sobre o paralítico, a pergunta para hoje é: com quem você anda? Com quem eu tenho andado? Tem me ajudado a me aproximar de Deus ou não? Vamos continuar isso então no dia 7, porque Marcos também vai contar sobre a cura desse paralítico que desce pelo telhado. O que eu quero chamar a atenção aqui é com quem Jesus andou, Lucas 5, vamos lá. E aí o Mateus então segue Jesus, Lucas conta isso, e Mateus faz um grande banquete em sua casa. E foram ali então publicanos, escribas, fariseus e outras pessoas. E murmurando diziam: por que comeis e bebeis com os publicanos? Veja, eles vão na casa de Mateus, vão ali e ficam criticando quem está ali, E Jesus respondendo disse: o que estes sãos não necessitam de médico? Os que estão aqui, não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A pergunta aqui, e nós vamos voltar nesse assunto depois. Deixa eu só ver se é dia 7 mesmo, que nós vamos voltar a esse assunto. É o seguinte: esse jantar, Esse jantar. Isso, nós vamos voltar em Marcos 2, nós vamos voltar a ele, tá? Então, por isso que eu não vou entrar muito no detalhe aqui. Mas a pergunta não é com quem eu ando. Me fale com quem você anda, que eu vou te dizer quem você é. Jesus andou com pecador, Jesus andou com prostituta, Jesus andou no meio desse povo, aqui, tanto que foi jantar ali na casa de Mateus. Então, não é o com quem você anda que te define, mas é o que você faz. Você é influenciado por eles ou você influencia como Jesus. Ainda mais falando em termos de influência, que aí todo mundo entende por conta das redes sociais. Me fala com quem você anda que eu vou te dizer quem você é, não cabe para Jesus e não deve caber para nós também, tá bom? Mas vamos voltar a esse ponto lá em Marcos 2, depois de amanhã. E aí aqui em seguida, do 33 ao 39, nós vamos ter ali a questão do jejum. Sobre o jejum, e é um assunto que nós vamos falar nesse Novo Testamento. O jejum, nós vamos ver que aqui eles perguntam: por que os teus discípulos não jejum? E aí Jesus fala: porque eu estou aqui. O jejum não deve ser feito quando está o noivo presente. O jejum é quando o noivo não está. Ou seja, quando é que eu devo fazer jejum? Quando eu tenho saudade do noivo.
Eu tenho tanta saudade do noivo que eu perco a fome. Eu faço um jejum para me consagrar para algo que está atrapalhando a minha intimidade com Deus, para eu me aproximar mais de Deus. Então, e aí nós vamos encerrar com esta pergunta: qual a intenção do seu coração ao fazer jejum? Jejum não deve ser barganha. Vou fazer jejum para ganhar isso, para ganhar aquilo, para Deus me abençoar, para Deus me livrar. Qual é o objetivo do seu jejum? Muitas vezes a gente escuta a pessoa: fiz jejum, e Deus não respondeu. Porque com qual objetivo fazemos jejum? E aí Jesus vai falar aqui, nós vamos voltar sobre isso lá em Marcos 2, tá bom? Depois de amanhã. Amém? Então, só reforçando, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Isso significa que nós lemos as passagens sobre o mesmo assunto em seguida, se não no mesmo dia, mas 1 ou 2 dias depois. E aí nós vamos comentar sempre quando chegamos na passagem que dá mais detalhes, que fala de uma forma mais profunda sobre o assunto. Fiquem com Deus então, Deus abençoe e até amanhã de manhã.